Revelado, o incrível segredo que a fazendeira descobriu ao buscar uma esposa em 24 horas. Ana olhava para o horizonte dourado da sua fazenda, a paisagem de Minas Gerais se estendendo diante dela como um quadro pintado com o suor de sua família. Desde que seu pai partira, a terra parecia pesar ainda mais em seus ombros. Era um legado, mas também um fardo que lhe custava noites de sono. O aroma fresco do café ao amanhecer não conseguia fazê-la esquecer da crise financeira que ameaçava engolir tudo o que conhecia e amava. Era como se o mundo estivesse desmoronando, enquanto sua alma clamava por uma esperança que parecia distante. Foi durante uma manhã ensolarada, enquanto a brisa suave acariciava seu rosto, que Ana se sentou debaixo do velho pé de café, um refúgio e abrigo que guardava tantas lembranças. Sua avó, cheia de histórias da juventude, se juntou a ela. Com a voz serena, começou a narrar um antigo costume da família, a busca pelo amor em apenas 24 horas. Era uma tradição que prometia não só o romance, mas a renovação da alma e da alegria. Ana sentiu seu coração pulsar com a ideia. Talvez essa fosse a chave para reviver a esperança que jazia adormecida em seu peito. Ana decidiu entrar na brincadeira, um sorriso tímido brotando em seu rosto. A vida precisava de um sopro de nova energia. Em território familiar, ela se viu atrás de candidatos que representavam um pouco de tudo: o sucesso, a simplicidade, as dificuldades que a vida trazia. O primeiro a lhe chamar a atenção foi Lucas, um advogado de São Paulo que, apesar do terno impecável, trazia consigo uma história de superação. Com os olhos brilhando, Ana sentiu uma conexão instantânea, como se o destino tivesse entrelaçado suas vidas num fio invisível. O coração dela disparou ao ouvir a sinceridade em suas palavras, a vulnerabilidade que compartilhava, quebrando barreiras de preconceito e orgulhos. Mas não parou por aí. Tiago, um trabalhador rural, trouxe à tona sentimentos que Ana não esperava. A paixão com que falava sobre a terra, suas dificuldades, seu amor pelas plantações, ressoava como uma música familiar, uma canção que lembrava risos e lágrimas, desafios e conquistas. Cada encontro era uma dança de emoções, risos, confrontos, abraços sinceros, e ao mesmo tempo, algo em sua mente se agitava, um turbilhão de dúvidas. Deveria seguir a voz do coração ou o peso dos laços familiares que sua avó tanto valorizava? O que seria de seu legado? Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Como uma tempestade se aproximando, pensamentos e memórias batem dentro dela. A saga da busca pelo amor tornou-se mais que um mero jogo. Era um mergulho em seu passado, um escopo sobre suas inseguranças. O clímax estava se formando, sua alma clamando por definir o que realmente importava. Ana sabia que a verdadeira revelação estava prestes a acontecer, e quando tudo parecia claro, uma carta lidamente esquecida na gaveta de seu pai emergiu, trazendo um segredo que ameaçava transformar sua vida e fazer com que ela reconsiderasse cada decisão a ser tomada. Agora, diante da escolha, o que seu coração realmente desejava? E mais assustador ainda, quem estava realmente preparado para ficar ao seu lado nessa jornada incerta? Ana segurou a carta nas mãos trêmulas, sentindo o peso de cada palavra que poderia mudar tudo. O papel amarelado exalava o cheiro do passado, um perfume de saudade e mistério. Com o coração pulsando forte, ela se afastou dos dois mundos que a cercavam, isolando-se sob o pé de café, como se ali pudesse encontrar respostas. A escrita estava intimamente ligada ao seu pai, e cada letra era uma janela para uma vida que ela não conhecia completamente. Desdobrando a carta, a luz da manhã iluminou as linhas que faziam seu coração acelerar. A mensagem falava de um amor escondido,
de um relacionamento que sua família nunca mencionara. Os olhos dela se arregalaram ao ler que, anos atrás, seu pai havia se apaixonado por uma mulher de outra cidade. Alguém que poderia ter mudado o curso de sua vida e a história da fazenda. Mas o que mais a chocou foram as promessas de uma união que nunca se concretizou. Por medo, por tradição, talvez. O que aconteceria se ele tivesse decidido seguir o coração em vez das obrigações? A dor da perda sufocava Ana, mas ao mesmo tempo despertava um comportamento rebelde dentro dela. Por que seguir o mesmo caminho? Sua avó sempre dissera que o amor era a essência da vida. Mas e se essa essência estivesse sendo ignorada em nome de antigos costumes? O dilema se instalou. Ela deveria seguir o caminho trilhado pelas gerações ou romper com o passado e buscar seu próprio destino. Um barulho a tirou de seus pensamentos. Era Tiago, aproximando-se com um sorriso que iluminava seu rosto bronzeado pelo sol. Ele parecia em harmonia com a natureza, e aquilo a lembrava instantaneamente do que ela havia lido. O amor verdadeiro poderia estar ali diante dela, esperando que ela decidisse. Ele era um homem simples, mas que se entregava de corpo e alma às suas paixões. Ao vê-lo, uma onda de coragem fluiu em seu peito, mas uma sombra de dúvida rapidamente se instaurou. Ele entenderia a complexidade de sua escolha, e Lucas, o advogado, também parecia promissor, mas trazia o peso da cidade e uma vida totalmente diferente da sua. Tiago interrompeu seus pensamentos. Oi, Ana. Estava pensando em te mostrar as novas mudas de café que trouxe. Acredito que elas podem fazer a diferença na sua colheita. O brilho em seus olhos era contagiante, e uma parte dela queria se deixar levar por aquele momento simples, mas cheio de significado. Claro, Tiago, me dê um minuto. Ana respirou fundo, guardando a carta com carinho em seu bolso. O que ela decidiu fazer a partir daquele instante definiria não só seu futuro, mas também a continuidade do legado familiar. Os dois caminharam juntos entre as plantações, enquanto uma conversa fluía livremente. Contudo, a tensão persistia em seu coração, reverberando como uma música que não conseguia esquecer. Ao chegarem à área das mudas, Ana hesitou. Os sentimentos que vivia eram como suas próprias plantações, requerendo cuidados, luz e água, mas também exigindo coragem para florescer. Ela sentia que uma decisão precisava ser tomada. Mas, antes que conseguisse formular as palavras que sua alma precisava expressar, um telefone tocou repentinamente em seu bolso. Era Lucas. O impulso de atender se destacou como um farol em meio à neblina de suas dúvidas. Que na tela a mensagem "Precisamos conversar, é urgente", fez seu coração acelerar. O que Lucas poderia querer? As emoções estavam à flor da pele, e Ana sabia que aquele momento poderia alterar o rumo da sua história. Ela olhou para Tiago, que a observava com curiosidade e preocupação. O que ela escolheria? Ana sentiu um frio na barriga. A frase na tela do celular parecia gritar, uma ordem que não deixava espaço para dúvidas. Precisamos conversar, é urgente. O que seria tão importante que não podia esperar? O olhar de Tiago, cheio de expectativa e um misto de inquietação, a fez hesitar ainda mais. Cada instante parecia se arrastar, como se o tempo estivesse zombando dela. Ela respirou fundo e decidiu atender. A voz de Lucas, firme e carregada de urgência, ecoou do outro lado da linha. Ana, onde você está? Precisamos discutir algo sério. Não posso falar por mensagens. A preocupação na voz dele era palpável, e isso deixou Ana ainda mais inquieta. Ela se afastou um pouco de Tiago, tentando criar um espaço para ouvir cada palavra que Lucas tinha a dizer. Estou na fazenda com Tiago. O que aconteceu? A resposta dela soou mais tensa do que imaginava. É sobre sua família e sobre o que você encontrou. Não posso explicar aqui, mas precisamos nos encontrar. É importante. Você não pode ignorar isso. O celular desligou em um estalo ensurdecedor. Ana ficou ali perdida em pensamentos. O que Lucas sabia sobre a carta? Ele não poderia simplesmente ter imaginado algo, não depois de tudo que ela tinha descoberto. Uma avalanche de perguntas começou a inundar sua mente. E se Lucas estivesse apenas tentando protegê-la? Ou pior ainda, e se ele já soubesse de algo que poderia arruinar sua vida?
Tiago se aproximou, e Ana forçou um sorriso. Foi Lucas. Parece que ele tem algo importante para me dizer. Parece tenso. Você vai se encontrar com ele? O tom de Tiago era cauteloso, e ela percebeu um leve tremor em sua voz. Sim, vou. O nó na garganta dela se apertou, unindo ansiedade e um estranhamento que não conseguia compreender. Um silêncio constrangedor se instalou entre os dois. A construção simples das palavras de Tiago poderia ser um abrigo seguro, mas o peso da revelação que Ana enfrentava as afastava. Ela passou os dedos pelo cabelo, em dúvida se devia contar a Tiago sobre a carta, sobre seu pai, ou se um pedaço daquele segredo precisava ficar guardado. Tiago, eu encontrei algo. Algo que pode mudar tudo. A coragem estava lá, mas uma parte dela recuava, hesitante. Foi sobre meu pai, a vida dele, o amor que ele nunca viveu. Os olhos de Tiago brilharam com curiosidade, como se ele estivesse pronto para receber uma revelação. Mas antes que ela pudesse continuar, algo nos gestos dele fez seu coração acelerar. A compreensão nos olhos de Tiago misturou-se a um lampejo de preocupação. Você sabe que eu estou aqui para você, Ana. Não importa o que você tenha descoberto. Ele se aproximou, e uma onda de conexão entre eles surgiu. Ana lutou contra a urgência da responsabilidade que sentia por sua família. O peso daquele amor que nunca viveu, o que significaria para ela agora? E a escolha entre seguir o caminho familiar ou traçar o seu próprio tornava-se mais difícil a cada dia. Talvez eu precise de um tempo para pensar, Tiago. Isso tudo é complicado. Ele assentiu, mas a decepção foi evidente em seu olhar. Ana virou-se, seu coração gritando por uma decisão. O que ela realmente desejava? A ideia de seguir com Tiago ao seu lado, levando uma vida simples, cheia de amor, parecia tentadora. Mas e o chamado de Lucas? A promessa de esclarecimento e o peso de tradições não cumpridas a atiravam em um abismo de incertezas. O caminho divergia diante dela, como o rabo de dois caminhos. E quando ela olhou para Tiago, uma tempestade se formava em seu coração. O que quer que Lucas tivesse a dizer, poderia mudar tudo. Ana respirou fundo e fez uma escolha. Eu vou me encontrar com Lucas. Preciso entender do que ele estava falando. Ao perceber a decisão, Tiago respirou fundo, mas logo se endireitou, tentando manter a força. Se precisar de mim, estarei por aqui. Ana saía da fazenda com o coração pulsante, entre ansiosa e esperançosa. O que Lucas queria discutir? Como isso se conectava à sua carta e ao amor perdido de seu pai? E se a conversa fosse o catalisador para tudo o que ela sabia que deveria ser descoberto? Enquanto seus pés acertavam o ritmo para se afastar, a dúvida pairava no ar. O que estava prestes a ser revelado poderia mudar para sempre, não só a história de sua família, mas a sua própria vida. Ana caminhava em direção ao ponto de encontro marcado com Lucas. A brisa leve da fazenda balançava seu cabelo, mas não aliviava a tempestade em seu peito. Cada passo a deixava mais nervosa. O que Lucas queria dizer? O que ele sabia? As perguntas a rodeavam como sombras, e a resposta parecia cada vez mais distante. Ao chegar na pequena ponte de madeira que cruzava o riacho, ela viu Lucas já à sua espera. Ele estava de costas, olhando para a água calma que refletia o céu azul. Ao perceber a presença dela, virou-se rapidamente, e a preocupação estampada em seu rosto fazia o coração de Ana acelerar. Ana, obrigada por vir, ele disse, sua voz ressoando grave e tensa. Claro, Lucas. O que está acontecendo? O que você sabe? A impaciência começava a tomar conta dela. Lucas respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar um segredo que poderia abalar estruturas. Eu não sei como começar, mas o que você encontrou? A carta. Ana interrompeu, lembrando-se do papel amarelado e da escrita trêmula do pai. O que ela significa? Ela fala sobre amor, mas também sobre escolhas que foram feitas, e que isso toca diretamente sua família. A voz de Lucas era suave, mas a urgência em sua entonação deixava Ana tensa. Os olhos dela buscavam as explicações, mas o que Lucas dissera não fazia sentido. Escolhas?
Meu pai não me contou nada sobre isso. Ele viveu uma vida inteira sem um amor. Por que agora isso é importante? Porque você não é só o que ele deixou, Ana. Você é parte de algo maior. Algo que você precisa entender para poder seguir em frente, para quebrar esse ciclo. Lucas aproximou-se, e os olhos dele estavam tão sinceros que Ana não conseguiu desviar o olhar. Então, sem pensar, decidiu colocar tudo em palavras. Meu pai teve uma chance e a deixou passar. Como posso fazer diferente? O que isso muda para mim? Lucas hesitou. Ana, seus sentimentos não podem ser ignorados. O que quer que tenha lido pode estar ligado a algo que ele guardou. E mais, o passado pode ter mais influência sobre o seu futuro do que você imagina. As palavras dele ecoavam em sua mente e Ana sentiu a pressão subindo. Tudo se conectava, mas ela não sabia como. O que eu faço agora? Eu amo Tiago e não quero abrir mão do que temos. Como posso alinhar esse amor ao passado do meu pai? Lucas olhou para o chão, mergulhado em pensamentos. Quando ele ergueu o olhar novamente, havia uma determinação em seu rosto. Às vezes, precisamos enfrentar os fantasmas do nosso passado para libertar o futuro. Considere se você está disposta a descobrir toda a verdade. Ana fechou os olhos por um instante. Era uma escolha dolorosa e, ao mesmo tempo, necessária. E se eu descobrir algo que não quero saber? E se isso mudar tudo? E Tiago? São riscos que você terá que correr. Mas lembre-se, Ana, ocultar a verdade pode ser um fardo maior do que você imagina. É hora de decidir se você vai seguir com a verdade ou viver na sombra. O silêncio se instalou entre eles, enquanto Ana tentava processar a profundidade da conversa. Uma leve brisa acariciou seu rosto e, de repente, veio à mente a ideia de que o amor verdadeiro poderia ser a resposta para tudo. Mas se ela fosse sincera, teria que enfrentar não só seu pai, mas a própria história de sua família, que poderia significar o fim de tudo que conhecia. Lucas, e se o que eu descobrir não for só doloroso para mim, mas também para aqueles que amo, o que eu faço então? Ela olhou nos olhos de Lucas, que agora exalavam um misto de apoio e preocupação, pronto para ajudá-la a encarar o que estava por vir. O telefone de Lucas vibrou no bolso, interrompendo o momento. Ele analisou a tela e um ar de seriedade surgiu em seu rosto. Desculpe, mas isso é importante. Temos que conversar mais sobre isso depois. Ana sentiu uma pontada no coração. O que mais poderia estar à sua espera? Assim que Lucas se afastou, seu celular tocou novamente. Era Tiago e seu nome iluminava a tela, como um lembrete do que estava em jogo. O que ela escolheria? E enquanto o sol começava a se pôr, com suas cores vibrantes refletindo no riacho, Ana sentiu que o peso daquela decisão não poderia ser ignorado por muito mais tempo. Ana ficou parada diante da ponte, o coração pulsando descompassado. As palavras de Lucas ainda ecoavam em sua mente, como um mantra que não a deixava em paz. É hora de decidir se você vai seguir com a verdade ou viver na sombra. Com um esforço, afastou-se da dúvida e ligou para Tiago. Os toques do celular soaram como um sino, chamando-a de volta à realidade. Quando a voz dele finalmente respondeu, um calor a envolveu. Oi, amor. A alegria na voz de Tiago era como um bálsamo, mas Ana sabia que algo não estava certo. Oi, Tiago. Precisamos conversar. Sua voz tremia, e ela percebeu que enquanto as palavras saíam, um nó se formava em seu estômago. Claro, você está bem? O que aconteceu? Ele percebeu a tensão. Eu encontrei uma carta do meu pai, e parece que tem a ver com escolhas, com amor, com a minha vida. O silêncio do outro lado foi pesado, e Ana sentiu a pressão aumentar. Isso é importante. O que a carta diz? O tom de Tiago mudou, diluindo a leveza que havia no início da conversa. Ana respirou fundo. Era difícil falar sobre algo tão íntimo e pessoal. Fala sobre um amor que não foi vivido, sobre coisas que ficaram para trás. Você está me preocupando, Ana. O que você está dizendo? A preocupação dele se manifestava na voz. E antes que a voz dela pudesse se calar, Ana desabafou. Talvez eu tenha que enfrentar coisas que não estou pronta.
Meus sentimentos por você estão claros, mas isso me fez questionar tudo. Tiago ficou em silêncio por um instante. Ela podia ouvi-lo respirar do outro lado e sentiu a conexão entre eles como um fio frágil. Eu te amo, Ana. Mas amor também é entender o que você sente. Se tiver que lidar com isso, estarei ao seu lado. A sinceridade nas palavras dele fez seu coração se aquecer. O diálogo entre eles foi interrompido por uma batida estrondosa em seu peito. Ana sentia que precisava agir, precisava saber do passado que a influenciava de uma maneira que estava além de sua compreensão. Tiago, precisarei da sua ajuda para isso. Se é que você pode, se tem essa disposição. Claro que sim, estou aqui para você, não importa o que descubra. O encorajamento dele a fez respirar um pouco mais leve. Ana olhou para o riacho que corria sob a ponte, a água refletindo o sol que se punha. Obrigada, de verdade. Só espero que o que eu descobrir não mude muito as coisas entre nós. A conversa a deixou mais decidida. A necessidade de saber a verdade se sobrepôs ao medo. Não podia evitar o passado, mas poderia enfrentá-lo de frente. Com um movimento resoluto, ela desligou. Ao dar alguns passos em direção à casa, Ana viu algo brilhante na margem do rio. Curiosa, foi até lá e encontrou um pequeno objeto enterrado nas folhas. Era um medalhão, e sua superfície ainda reluzia apesar da sujeira. Quando puxou o cordão, o medalhão se abriu com um clique suave, revelando uma foto. Seu coração disparou. A imagem era de uma mulher que não reconhecia, mas o olhar nos olhos dela era tão familiar. O mesmo brilho, a mesma intensidade. Ana ficou paralisada, absorvendo a descoberta. Quem era aquela mulher? Qual era o seu papel na vida de seu pai? Aquela era a primeira pista, e a sensação de que simplesmente não poderia ignorar isso tomou conta dela. Com a noite caindo, ela segurou o medalhão com força, um misto de empolgação e medo pulsando em seu interior. E enquanto caminhava de volta, uma pergunta ecoava em sua mente. O que mais eu posso descobrir? E a que mais isso pode levar? Ela sabia que a jornada apenas começava, e cada passo a afastava mais da incerteza e mais perto da verdade. Ana chegou em casa, e assim que fechou a porta, um turbilhão de pensamentos a envolveu. O medalhão ainda pulsava em suas mãos, como se tivesse vida própria. Sentou-se à mesa, a luz da lâmpada iluminando a pequena foto da mulher desconhecida. A imagem era um mistério, mas aqueles olhos a encaravam de uma forma tão intensa que Ana quase podia sentir a conexão, como se aquelas pupilas profundas a conhecessem. O que havia por trás daquela imagem? A sensação de ser vigiada fez seu corpo arrepiar. Precisava entender quem era aquela mulher e como ela se encaixava na história da sua vida. Ana pegou a carta novamente, sentindo cada palavra como uma onda de insegurança. O que ela diria a Tiago? E se a verdade fosse mais dolorosa do que ela imaginava? Fechou os olhos e respirou fundo, tentando acalmar os sentimentos que fervilhavam. A lembrança das promessas que tinha com Tiago veio como uma brisa suave. Ele estava disposto a apoiá-la, mas e se essa busca os afastasse? A incerteza a envolvia como uma sombra, mas não podia desistir. A vontade de descobrir a verdade era mais forte. Uma mensagem de Tiago interrompeu seus pensamentos. Estou pensando em você. Como estão as coisas? O coração de Ana ficou mais leve. Ela decidiu responder de forma honesta. Encontrei algo que pode mudar tudo. Podemos nos encontrar amanhã? A resposta dele veio rápido. Claro, estou aqui para você. Onde podemos nos encontrar? Ana hesitou. O lugar precisava ser especial, um contexto que tivesse significado. Pensou na ponte, o local onde tudo começou a mudar, onde ela sentiu pela primeira vez a força das decisões. Que tal a nossa ponte? Digitou. Enquanto aguardava a resposta, seus olhos se desviaram para o medalhão. De alguma forma, ela acreditava que o objeto carregava uma parte do segredo que precisava ser descoberto. O que mais ele poderia esconder? Com um leve movimento, Ana o abriu novamente, observando a imagem. E se aquela mulher fosse algum tipo de resposta? A certeza de que havia algo mais a impulsionava. A música suave que tocava ao fundo a trouxe de volta à realidade. Naquele momento, sentiu uma onda de determinação.
ela sabia que era hora de buscar mais informações. Com um foco novo, Ana fez uma lista mental das coisas que precisava fazer. Primeiro, descobrir quem era a mulher da foto. Depois, esclarecer a ligação dela com seu pai. Ana lembrou-se de que sua mãe sempre falava sobre uma antiga amiga. Talvez eu possa começar por aí, pensou. Mas o que diria? Como explicaria sua necessidade de entender um passado que estava enterrado há tanto tempo? Com essa ideia em mente, sentou-se à mesa e pegou o celular. Pesquisou rapidamente o nome daquela amiga. O que poderia parecer um simples contato agora era um portal para o passado. Enquanto esperava pela resposta de Tiago, o som do celular vibrando novamente fez seu coração acelerar. Era uma mensagem dela. Claro, a ponte traz boas memórias. Te encontro lá. Ana sorriu, mas a felicidade logo foi substituída por sua seriedade interna. Havia uma montanha de sentimentos a serem desenterrados, e por mais que o amor de Tiago fosse forte, a verdade era uma força ainda mais poderosa. Tinha certeza de que a cada momento estava mais perto da resposta. Com o medalhão no bolso e o coração acelerado, Ana percebeu que aquela jornada não era apenas sobre o passado, mas sobre o que ela realmente queria para o presente. E conforme a luz da manhã adentrava pela janela, uma nova pergunta a atravessou. E se ao descobrir a verdade, eu perder tudo o que construí? Determinação e insegurança se misturavam, e Ana sabia que o encontro na ponte poderia mudar tudo novamente. A história daquela mulher, o medalhão, seu pai. A verdade a aguardava, e o que quer que fosse, parecia prometer uma revelação e tanto. O cristalizar da dúvida em breve se transformaria em clareza. Ana acordou naquele dia, sentindo uma mistura de ansiedade e esperança. O sol entrava pela janela, desenhando sombras dançantes no chão. Mas não havia tempo para ficar admirando a luz. O encontro na ponte a aguardava, e seu coração pulsava com a perspectiva de finalmente desvendar os segredos que lhe atormentavam. Após um café apressado, decidiu que precisava de uma informação a mais antes de ver Tiago. A amiga da sua mãe, Lúcia, poderia ser a chave. Ao longo da vida, Ana escutou histórias sobre Lúcia, mas nunca a conhecera de fato. Com firmeza, pegou o celular e iniciou uma mensagem. Oi, Lúcia, aqui é a Ana, filha da Marta. Podíamos nos encontrar? Gostaria muito de conversar sobre o passado dela. Levou alguns instantes para receber uma resposta. O coração de Ana disparou quando o aparelho vibrou. Claro, adoraria te ver. Vamos nos encontrar no café da Praça Central? Ana sentiu que as peças do quebra-cabeça estavam finalmente começando a se encaixar. Com um leve sorriso nos lábios, ela olhou para o medalhão guardado em seu bolso, como uma promessa silenciosa de que as respostas viriam. Enquanto caminhava para o café, sua mente girava em torno das possibilidades. E se a mulher da foto fosse uma amiga de sua mãe? Ou o medalhão representasse um amor perdido? As perguntas a acompanhavam como um eco, mas ela estava decidida. O que quer que fosse, não havia mais como voltar atrás. O café estava movimentado, cheio de risos e conversas animadas. Ana encontrou Lúcia sentada em uma mesa ao fundo, olhando o cardápio. Assim que a mulher a viu, seu rosto se iluminou. Ana, que linda você está! Oi, Lúcia, obrigada, Ana respondeu, tentando conter a adrenalina que a tomava. Elas se cumprimentaram timidamente e logo começaram a conversar. Mas Ana sabia que precisava ser direta. Lúcia, eu encontrei um medalhão que pertenceu à minha mãe e uma foto de uma mulher. Você se lembra de alguma amiga dela que poderia ter alguma ligação com isso? Lúcia franziu a testa, seus olhos revelando uma mistura de surpresa e cuidado. O medalhão... Você disse que pertenceu à sua mãe? Ana assentiu, sentindo o peso das palavras. Por que você não me contou isso antes? Eu conheço essa mulher, ela era muito importante para sua mãe, uma pessoa especial. A voz de Lúcia falhou por um momento e a ansiedade de Ana cresceu. Quem é ela? Ana perguntou, quase sem ar. Calma, Ana. O que vou te contar não é simples. É uma história que sua mãe nunca quis que você soubesse. A explicação de Lúcia veio como uma avalanche. A tal mulher da foto era alguém que tinha um grande amor pelo seu pai. Mas algo aconteceu que os separou. E o medalhão?
Ele representava um antigo juramento feito entre eles, algo que poderia mudar o rumo da vida de Ana. O que aconteceu? Ana quase sussurrou, a dor dançando em sua garganta. Antes que Lúcia pudesse continuar, uma mensagem de Tiago apareceu em sua tela. Cheguei na ponte. Estou te esperando. A mensagem era como um balde de água fria. O tempo estava se esgotando. Com um misto de esperanças e dúvidas, Ana se despediu de Lúcia, concordando em se encontrar novamente. Com o coração acelerado, ela atravessou a cidade em direção à ponte, os ecos da conversa com Lúcia ainda ressoando em sua mente. Ao chegar, viu Tiago encostado na estrutura de metal, o olhar preocupado quando seus olhos se encontraram. Ana, você está bem? O que estava acontecendo? Você parecia distante. A sinceridade na voz de Tiago tocou seu coração, mas ela tinha uma decisão a tomar. Tiago, eu preciso te contar sobre algumas coisas. Estou com um segredo que pode mudar tudo. Com isso, Ana deu um passo à frente, disposta a mergulhar nas profundezas de sua história. O encontro na ponte não era apenas sobre amor, mas sobre revelações que poderiam reescrever não apenas seu futuro, mas também os sonhos que um dia apostou. E quando Tiago segurou a mão de Ana, ela soube que o momento da verdade estava prestes a chegar. O que quer que fosse, não poderia mais ser escondido. Então, a pergunta pairou no ar. Até onde ela estaria disposta a ir para descobrir sua verdadeira história? Ana respirou fundo, sentindo a pressão do momento. O calor das mãos de Tiago envolveu a sua, trazendo uma sensação de segurança, mas a inquietação em seu coração não desapareceu. A ponte, com suas vigas de ferro e o vento leve entre as árvores, parecia testemunhar essa conversa crucial. Antes de mais nada, eu encontrei algo que pertenceu à minha mãe, disse Ana, lutando contra a voz trêmula. Um medalhão e uma foto de uma mulher que, parece, era importante para ela. Tiago franziu a testa, o olhar dele se tornando cada vez mais sério. E o que você descobriu? Ela hesitou, lembrando-se das palavras de Lúcia, do peso da revelação. A Lúcia, amiga da minha mãe, me contou que essa mulher era uma parte da vida dela que eu nunca conheci. Algo que poderia explicar muita coisa sobre nossa família. O olhar de Tiago se intensificou. Isso é muito. Como você se sente sobre isso? As perguntas pairavam no ar, como se os dois estivessem flutuando em um mar de incertezas. Ana sabia que a verdade poderia abalar suas estruturas, poderia até mesmo mudar tudo entre eles, mas a urgência de entender suas raízes superava o medo. Eu não sei. Ao mesmo tempo em que me sinto atraída pela ideia de conhecer essa verdade, há um medo novo dentro de mim. E se o que eu descobrir mudar quem eu sou? Ana olhou fundo nos olhos de Tiago, buscando por compreensão. Ele a observava com um olhar suave, um misto de apoio e preocupação. Ana, a verdade pode ser difícil de engolir, mas ela também pode ser libertadora. O que você descobrir não muda quem você é, apenas acrescenta outra camada à sua história. Todos nós temos segredos e sombras no passado. Essas palavras ecoaram dentro dela. Nas palavras de Tiago, havia uma certeza de que tudo o que vivessem até agora havia valido a pena. Mas aquilo que estava por vir poderia atropelar tudo o que pensava saber sobre sua vida. E se essa mulher for uma parte do passado que meus pais tentaram esconder? Uma mágoa? Um amor não correspondido? Tiago segurou sua mão mais firme agora. Se for, nós vamos lidar com isso juntos. O importante é que você não está sozinha. Ana sentiu o calor se espalhando por seu peito. A conexão que tinha com Tiago era genuína, mas o caminho que se desenhava à sua frente parecia incerto e ameaçador. Apesar da segurança nas palavras dele, Ana não podia evitar a tempestade de emoções. Os minutos pareciam se arrastar enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa. O cenário era belo e trágico, como uma pintura que acolhia todas as possibilidades, assim como a vida de Ana. O que você faria se estivesse no meu lugar? Ela questionou, quase em um sussurro, olhando para o horizonte. O medo da resposta a paralisava. Se Tiago dissesse que preferiria não saber, que seria mais fácil ignorar o passado, ela se sentiria perdida. Eu iria atrás, sem dúvidas.
O passado nos ensina e nos molda. Não podemos fugir dos capítulos da nossa história, Ana. Precisamos escrever até o fim. Ele fez uma pausa, mirando seu rosto. E eu estarei ao seu lado, não importa o que venha. As palavras de Tiago a despertaram. A decisão a ser tomada começava a se formar em sua mente. Ana sabia que era hora de descobrir a verdade, não apenas sobre sua mãe, mas também sobre si mesma. Então está decidido, disse ela, a segurança brotando dentro dela. Eu vou encontrar essa mulher. Vou descobrir o que realmente aconteceu. A determinação em seu coração fez com que o medo tremesse atrás. A luz do dia se apagava, e agora tudo que restava era um caminho incerto, mas com a esperança de que a iluminação viria. Só me diga uma coisa. Se eu descobrir que minha mãe teve um amor que superou a vida dela, você ainda vai estar aqui? Ana perguntou, sabendo que a resposta poderia estar cheia de complexidade. É claro, Ana. O que nossos pais viveram é parte da nossa história, mas isso não muda o que nós temos agora. Há uma sinceridade em sua voz que iluminou a escuridão que começava a se aproximar. E assim, com um nó no estômago e um ar de determinação, Ana se preparou para o que estava por vir. O desafio poderia ser maior do que imaginava, mas agora era uma questão de tempo até que as respostas chegassem. Ela olhou para Tiago, seu apoio inabalável, e percebeu que a jornada para buscar a verdade apenas começara. Mas enquanto seus pensamentos giravam em torno do que poderia ser revelado, uma dúvida profunda surgiu. E se a verdade não fosse o que ela esperava, mas sim o que temia? Ana acordou com os primeiros raios de sol atravessando a cortina do quarto. O cheiro do café fresco preenchia a casa e, ao abrir os olhos, sentiu um leve tremor de ansiedade no estômago. Ela sabia que a busca pela verdade começaria naquele dia. Com um copo de água na mão, deu um gole, tentando afogar a inquietude. Na cozinha, Tiago estava sentado à mesa, folheando algumas páginas de um caderno. Ao ver Ana, seus olhos brilharam, um sorriso acolhedor surgindo em seu rosto. Bom dia. Pronta para a aventura? Ele tentou soar leve, mas Ana percebeu que o nervosismo dele também estava à flor da pele. Bom dia, respondeu Ana, tentando imitar o otimismo dele. Vamos ver o que a verdade nos reserva. Depois de um café da manhã rápido, os dois se dirigiram à casa de Lúcia. A mulher era a única ligação que Ana tinha com o passado de sua mãe. As memórias que ela guardava poderiam esclarecer os segredos que tanto a angustiavam. Ana sentia seu coração acelerar a cada passo que davam na calçada, passando por lojas e casas antigas. O clima estava quente, a cidade vibrante, mas dentro dela, a sensação de que tudo poderia mudar a qualquer momento a deixava inquieta. Quando chegaram à casa de Lúcia, a porta se abriu antes mesmo de bater. A mulher, com seus cabelos prateados e um sorriso acolhedor, parecia estar esperando por elas. Oi, querida. Eu sabia que você viria, disse Lúcia, puxando Ana para um abraço apertado. Você tem um ar diferente hoje. Está pronta para saber a verdade? Ana respirou fundo. Não havia volta agora. Espero que sim, respondeu, tentando esconder a ansiedade em sua voz. Permitiu que Lúcia as conduzisse até a sala, onde álbuns de fotos empoeirados repousavam em uma mesa. Eu encontrei algumas coisas que pertenciam à sua mãe, coisas que podem te ajudar a entender melhor quem ela era e quem você é. Os olhos de Ana brilharam. O momento parecia fora do tempo, o cheiro de café fresco misturando-se com o aroma de lembranças antigas. Tal como Tiago dissera, era hora de enfrentar o passado. Lúcia começou a folhear um álbum. Quando a primeira foto apareceu, um arrepio percorreu a espinha de Ana. Uma jovem mulher sorrindo, com cabelos cacheados e um olhar que parecia brilhar com vida. Essa era sua mãe, Ana. Ela era cheia de sonhos e havia alguém muito especial em sua vida nessa época. O coração de Ana disparou. Quem era essa pessoa? Lúcia hesitou. Seus olhos se estreitaram em um meio sorriso. Era um amor profundo e, ao mesmo tempo, complicado. Essa mulher que você encontrou na foto era uma parte de uma vida que sua mãe viveu antes de você. E há uma história que precisa ser contada. Mas é essa mulher que eu preciso encontrar, não é?
Ana sentiu um misto de determinação e medo. Esse amor pode ter mudado tudo. Essa mulher era mais do que um romance, Ana. Ela tinha uma conexão com sua família que vai além do que você pode imaginar. A respiração de Ana ficou entrecortada. O que mais poderia ser revelado naquela história? Como isso a afetaria? E se o que eu descobrir for algo que eu não consigo aceitar? Perguntou o coração pesado. Tiago, que escutava em silêncio, segurou a mão dela. O toque dele foi como um remédio para sua alma. Lembre-se, Ana, não importa o que você encontre, você sempre terá um lugar onde pertencer. Você é mais forte do que imagina, sussurrou, quase como uma promessa. Vamos então descobrir, decidiu Ana, sua voz mais firme do que jamais imaginara. Qualquer que fosse o caminho, ela estava pronta para a jornada. Lúcia ajeitou as fotos, preparando-se para revelar mais do que Ana havia sonhado. Com um suspense palpável no ar, Lúcia começou a contar a história da mulher, e Ana sentiu que a resposta estava prestes a chegar, mas uma nova dúvida surgiu em sua mente. E se a verdade não fosse apenas uma revelação, mas uma reviravolta que mudasse tudo ao seu redor? Lúcia respirou fundo, como se estivesse carregando o peso de um segredo por tantos anos. A mulher da foto é Clara. Ela era uma amiga da sua mãe, mas também era algo mais. Um amor que nunca se concretizou, mas que sempre esteve presente nas histórias que ela contava. Ana mal conseguia processar as palavras que a amiga da sua mãe dizia. Um amor? Mas por que minha mãe nunca falou sobre isso? Porque a vida é cheia de escolhas difíceis, Ana. Clara não era apenas uma amante, mas alguém que simbolizava todas as possibilidades que sua mãe não conseguiu abraçar. Ela fez suas escolhas com base no que achava ser o melhor naquele momento, mas havia uma parte dela que sempre desejava que as coisas fossem diferentes. O que aconteceu entre elas? Ana sentiu um turbilhão de emoções, como se cada nova informação abrisse um buraco no fundo do seu ser. Lúcia hesitou. Elas se amavam profundamente, mas a vida decidiu se interpor. Sua mãe se casou e seguiu o caminho que a sociedade esperava dela. Clara ficou para trás, mas seu amor nunca desapareceu completamente, e isso afetou sua mãe de formas que você nem imagina. As colocações eram como facadas em seu coração. Ana não sabia se queria continuar ouvindo, um medo acentuado pela dor da revelação crescendo em seu peito. Precisamos encontrá-la, Ana. Precisamos saber qual é a história dela. O que falta para que as peças se encaixem, disse Tiago, apertando sua mão de forma reconfortante. Antes de ir, há algo que você deve saber. Lúcia abriu um caderno e mostrou uma lista. Eu anotei o que consegui descobrir. Clara vive em uma cidade próxima e, ao que parece, ainda guarda os sentimentos por sua mãe. Mas ela também deve ter suas verdades, suas dificuldades. Ana olhou para Tiago, a determinação agora ardendo em seu coração. Estamos nessa juntos. Quer saber da verdade, não é? Sim, Tiago sorriu, renovando sua coragem. Vamos enfrentá-la. Ao deixarem a casa de Lúcia, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de um vermelho intenso. A paisagem era linda, mas dentro de Ana, a inquietude crescia. O que era essa verdade? Seriam mais sombras ou, finalmente, um caminho iluminado para entender o amor que sua mãe havia perdido? A viagem para a cidade de Clara foi silenciosa, preenchida por um mix avassalador de ansiedade e expectativa. As perguntas se acumulavam na mente de Ana. E se Clara não quisesse saber de mais nada? E se o amor fosse apenas uma lembrança triste? E se organizar um novo encontro com o passado significasse enfrentar mais do que apenas o amor não correspondido, mas também a dor de uma escolha feita há tanto tempo? Quando chegaram à cidade, o que antes parecia um mero roteiro agora era um passo incerto em direção ao desconhecido. A informação está aqui, Tiago disse, olhando ao redor enquanto caminhavam pelo bairro onde Clara residia. Ana estava paralisada. Eu não sei se estou pronta. As palavras escaparam cheias de vulnerabilidade. E se descobrirmos que ela já seguiu em frente com a vida dela? E que isso só me fará sentir a dor do que poderia ter sido? Tiago afastou outra preocupação. Às vezes, encontrar a verdade é o que dar um passo à frente. Pode ser enxergar o que realmente importa.
Você já fez isso com o seu pai. Agora é hora de concluir a história com sua mãe. Com isso, a porta amarela da frente da casa de Clara apareceu em sua visão. Com um último olhar para Tiago, Ana inspirou fundo. Vamos lá. Ela bateu à porta, e a espera foi angustiante. Os segundos pareciam horas, mas enfim a porta se abriu. Uma mulher de cabelos grisalhos e expressão serena estava à sua frente. Clara. Ana. O reconhecimento rapidamente tomou conta e os olhos de Clara se encheram de emoção. Eu esperava que um dia você viesse. O clima ficou pesado. A atmosfera era como se o tempo tivesse parado. Todos os capítulos não escritos antes estivessem prestes a ser revelados. Ana não sabia o que dizer. Não naquele primeiro momento. Eu encontrei um medalhão e uma foto. Ana finalmente disse, a voz falhando. Sei que você era amiga da minha mãe. Ela falou de você? Clara olhou para baixo. Um sorriso melancólico se formando em seus lábios. Ela falou de um amor perdido. Mas ao mesmo tempo, ela fez suas escolhas e viveu a vida que achava ser melhor. Ana percebeu a dor nos olhos de Clara e soube que aquela era uma conexão que atravessava gerações. E se um amor não vivido fosse o que você deseja agora? O que você ainda sente por minha mãe? Clara respirou fundo, os olhos brilhando como se um sol interno se acendesse. O amor nunca desapareceu, Ana. Ele se transforma, se adapta, mas ao mesmo tempo dói. Se soubesse que haveria uma filha que continuaria essa correria de sentimentos, teria escolhido um caminho diferente? O impacto das palavras de Clara deixou Ana sem fôlego. Entre a tensão e a expectativa, havia uma liberdade que não esperava. A quietude do passado estava finalmente tomando forma. Clara, todo esse amor e dor não podem permanecer obscuros. Eu preciso entender tudo isso, não só para mim, mas para a história da minha família. A resposta de Clara foi uma confirmação silenciosa. Um consentimento para que aquelas peças finalmente fossem colocadas juntas e que cada lacuna fizesse sentido. Vamos conversar, Clara respondeu. Eu tenho muito a te contar. Este é o início da verdade, Ana, o fim da dúvida e o começo do entendimento. Ana sorriu, sentindo pela primeira vez que as infinitas conexões entre amor e perda, entre o que foi e o que poderia ter sido, começavam a se entrelaçar. Estava pronta para descobrir a profundidade do amor e, mais importante, estava pronta para abraçar sua própria história, sem medo do que estava por vir. O passado agora era uma ponte para o futuro. E enquanto se preparavam para se sentar e compartilhar suas histórias, Ana sentiu que, finalmente, a busca valia a pena. E assim, a jornada para decifrar o que realmente importava se desdobrava, não apenas como uma busca por respostas, mas como uma celebração do amor que havia perdurado além do tempo, que a levaria a redescobrir a si mesma e a essência do que significa amar verdadeiramente. Agora, a história não era mais apenas sobre a dor do amor perdido, mas também sobre a força que brota ao decidir unir passado e presente. E cada palavra compartilhada parecia um passo mais perto da liberdade que ela tanto desejava. Não perca isso. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Você precisa fazer isso. Comente suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos celebrar histórias de amor e transformação.